Nossa, mano, vocês não acreditam. Meu aniversário vai ser terça-feira. Daqui 2 dias eu vou ganhar o iPhone 14. Essa frase foi dita por uma menina de 13 anos, animada, dançando, gravando um vídeo para as amigas. Uma criança com sonhos simples, que adorava vôlei, escrevia cartinhas coloridas e colava pôsteres dos cantores favoritos na parede do quarto. 2 dias depois, ela havia desaparecido. 2 dias depois disso, ela foi encontrada sem vida. E quase 2 anos depois, o nome do responsável finalmente veio à tona. Um nome que a família conhecia muito bem. Esse é o caso de Karen Cristina Godinho de Oliveira. Karen nasceu no dia 9 de julho de 2011 e cresceu no bairro São Gabriel, um vilarejo na zona rural de Ibiúna, município do interior de São Paulo. Um lugar tão pequeno e tranquilo que as ruas ainda eram de terra. Um lugar onde todo mundo se conhecia, onde crime era algo distante, quase impossível de imaginar. E era justamente por isso que a família não tinha motivo para desconfiar de nada. Praticamente todos os vizinhos de Karen eram parentes. A casa dos seus pais, Jéssica Godinho e Eliezer de Oliveira, ficava a menos de 100 metros da casa dos avós. Bastava atravessar a rua para estar na companhia de tios, primos, avós. O bairro inteiro era uma extensão da família. Karen era descrita por quem a conhecia como uma menina muito doce, sensível e ainda com a cabeça de criança, mesmo já tendo entrado na adolescência. Ela brincava de casinha e de boneca com as primas. Jogava vôlei na frente de casa até a hora do jantar. Sonhava em ser jogadora profissional. Nos momentos mais quietos, ela desenhava roupas, escrevia cartinhas para os amigos, fazia pôsteres feitos à mão dos seus cantores favoritos. Ela também tinha o hábito de escrever diários, onde registrava a rotina, as amizades, os momentos especiais com a família. Em uma das páginas, ela descreveu com detalhes um dia em que os pais a levaram a uma sorveteria. Comeu pastel, tomou sorvete. E disse que aquele dia tinha sido muito especial. Era esse o tamanho do mundo de Karen. Pequeno, simples e feliz. Nas semanas que antecederam o dia 11 de julho de 2024, porém, a família começou a perceber algo diferente. Karen estava mais quieta do que o habitual. Menos tempo brincando, mais tempo grudada no celular. Para uma menina que preferia a bola e as primas ao aparelho, aquilo chamou atenção. O que ninguém sabia ainda era que Karen estava trocando mensagens com alguém. Karen estava mais quieta do que o habitual. Menos tempo brincando, mais tempo grudada no celular. Para uma menina que preferia a bola e as primas ao aparelho, aquilo chamou atenção. O que ninguém sabia ainda era que Karen estava trocando mensagens com alguém. E que esse alguém havia feito uma promessa que ela guardou com entusiasmo e com segredo. No dia 10 de julho, um dia após completar 13 anos, Karen estava jantando na casa de tios quando comentou, animada, que iria ganhar um iPhone 14 de presente de aniversário. Os tios estranharam. Aquele tipo de celular custava mais de 15 mil reais. Estava completamente fora da realidade da família. Eles perguntaram quem daria esse presente. Karen sorriu e disse que não podia falar, que a pessoa tinha pedido segredo até ela estar com o celular nas mãos. Disse apenas que era um tio. A mãe de Karen entrou em contato com os irmãos. Nenhum confirmou o presente. Uma das tias estava até de cama com pneumonia, impossibilitada de qualquer promessa. O problema é que Karen chamava de tio e tia pessoas que nem eram da família. Ela usava esses termos com carinho para se referir a adultos próximos. Isso dificultou ainda mais identificar quem seria esse misterioso doador. Os dias seguintes passaram com Karen cada vez mais agitada, cada vez mais no celular. Até que na quinta-feira, dia 11 de julho de 2024, tudo mudou. Naquele dia, Karen ficou em casa com a família até o início da noite. Por volta das 18h30, ela perguntou ao pai, que acabara de chegar do trabalho,
se podia ir assistir a um filme com a prima e depois dormir na casa dos avós. Era algo completamente comum. Ela fazia aquilo com frequência. A casa dos avós ficava a menos de 100 metros. A rua inteira era de parentes. Os pais deixaram ela ir. Karen saiu de casa com um travesseiro embaixo do braço. E não chegou ao destino. Quando a mãe tentou ligar para saber se ela havia chegado bem, o telefone não atendia. Ela ligou então para a casa dos avós e da prima. Ninguém havia visto Karen. Em questão de minutos, a família já sabia que algo havia acontecido. 100 metros. Era tudo que separava as duas casas. E ela havia sumido nesse caminho. A polícia foi chamada imediatamente. Cartazes foram espalhados pela cidade e pelas redes sociais. Um boletim de ocorrência foi registrado. Karen estava usando calça jeans azul, blusa preta de moletom e chinelo. As buscas começaram com drones, helicópteros e cães farejadores. 2 dias inteiros de procura. Mas o bairro tinha poucas câmeras de segurança, e as que existiam estavam sem cartão de memória ou eram de uso particular. No sábado, dia 13 de julho, 2 dias após o desaparecimento, a pior notícia chegou. 2 crianças que andavam de bicicleta pela rodovia Teru-Corniche, em Ibiúna, encontraram um corpo dentro de uma área de mata fechada, próxima à estrada, perto de uma clareira e de uma cerca de arame. O corpo estava de bruços. Havia ferimentos nos braços, no pescoço e no rosto. Estava sem as vestes e sem o celular. As crianças pararam um homem que passava pela estrada e avisaram o que tinham visto. 2 senhoras que também estavam na região ajudaram a acionar as autoridades. Como a cidade era muito pequena, todos logo suspeitaram que poderia ser o corpo de Karen. Eles mesmos ligaram diretamente para o comandante e o subcomandante da polícia, cujos números todos tinham guardados. A orientação foi manter o local preservado. Os moradores cobriram o corpo com um lençol para evitar que curiosos tirassem fotos da cena. Quando os policiais chegaram, perceberam algo perturbador. O corpo estava limpo demais. Parecia não estar ali há muito tempo, apesar de 2 dias terem se passado desde o desaparecimento. A conclusão foi inevitável. Alguém havia levado o corpo até aquele local naquele mesmo dia, depois de ter ficado com Karen por 2 dias. O local ficava a 6 quilômetros de distância da casa dela. A família foi até o local. Reconheceu Karen ali mesmo. A tia quase desmaiou ao ver a cena. O pai de Karen ficou dentro do carro, inconsolável, tentando entender quem poderia ter feito aquilo com a filha. A polícia iniciou as investigações buscando possíveis suspeitos. Num primeiro momento, investigaram um vizinho que havia sumido durante o mesmo período em que Karen desapareceu. Chegaram a furar os pneus do carro dele para impedir uma possível fuga. No entanto, sua participação foi descartada após a apuração. Novas pistas foram surgindo de forma estranha. O celular de Karen foi encontrado alguns dias depois, todo quebrado, perto de uma ponte na estrada do bairro Gabriel. O local já havia sido investigado antes, sem resultados. A conclusão foi que o aparelho tinha sido plantado ali depois das buscas. Peças de roupas com a descrição do que Karen usava no dia do desaparecimento também foram encontradas próximas ao local do crime, esticadas perto de um descarte de lixo. No entanto, a própria mãe de Karen confirmou que aquelas roupas não eram da filha. Mais uma tentativa de desviar as investigações. A polícia afirmava que as evidências apontavam para um crime cometido por alguém conhecido ou familiar de Karen. Ninguém havia ouvido gritos ou pedidos de socorro. Ela havia desaparecido a poucos metros de casa, em um trajeto que fazia com frequência, sem que ninguém notasse nada. Em agosto de 2024, os laudos do IML trouxeram a confirmação. Karen foi vítima de compressão das vias respiratórias, e os exames também revelaram que ela havia sofrido violência sexual.
A família passou mais de um ano convivendo com a ausência de respostas. E pior, convivendo com o medo, porque o responsável ainda estava solto, ainda andava pelas ruas de Ibiúna. Quando o caso completou um ano, os parentes deram entrevistas desesperados. Diziam que o crime continuava impune, que eles viviam com medo todos os dias. No dia 18 de julho de 2025, moradores de Ibiúna foram às ruas, vestindo camisetas brancas com o nome de Karen, carregando faixas e cartazes, percorreram as ruas da cidade pedindo justiça e cobrando celeridade nas investigações. Foram quase 2 anos de espera. Até que no dia 15 de janeiro de 2026, a polícia finalmente prendeu o responsável. Os laudos do DNA, que demoraram tanto para ficarem prontos, foram o ponto de virada. O material genético encontrado no corpo de Karen foi confrontado com o de um parente. E o resultado foi conclusivo. 2 exames de DNA. 2 confirmações. O homem que tirou a vida de Karen Cristina Godinho de Oliveira era Wagner Saraiva, de 45 anos, marido de uma prima da mãe de Karen. Wagner foi preso enquanto trabalhava em Ibiúna, foi interrogado e não confessou o crime, mas a polícia afirmou ter provas irrefutáveis de sua participação. Ele deve responder por feminicídio qualificado e estupro de vulnerável. A parte que mais revoltou a família e os moradores foi descobrir o que Wagner fazia enquanto as investigações aconteciam. Ele estava ao lado da família o tempo todo, participou das buscas, acompanhou as investigações, esteve presente nos momentos mais dolorosos, e enquanto todos choravam por Karen, ele sabia exatamente onde ela estava. Ele contava com o tempo, contava com a impunidade. Os pais de Karen ficaram incrédulos quando souberam do nome do suspeito. Wagner era chamado de tio pela menina, porque ele era marido da prima da mãe dela. Aonde a prima ia, levava Karen junto. Às vezes saíam só os 3. Ele convivia com Karen constantemente, ninguém desconfiava. A família ainda revelou que Wagner havia passado longos períodos preso ao longo da vida, mas pensavam que ele havia mudado, que não voltaria a cometer crimes. Após a prisão, a família publicou um texto na página de Justiça por Karen dizendo, entre outras coisas, hoje fechamos o caixão da nossa menina. Agora podemos viver o luto. No texto, a família deixou claro que acreditava no envolvimento de outras pessoas, que estavam de olho em quem sabia e ficou em silêncio, e que não descansariam até que todos os envolvidos fossem identificados. O caso ainda está em investigação. Restam perguntas sobre como o crime se deu, se Wagner agiu sozinho, e qual foi exatamente a dinâmica daquela noite. O que se sabe é que Karen tinha 13 anos, que ela estava animada com o aniversário, que ela acreditou em uma promessa, que ela saiu de casa com um travesseiro embaixo do braço para dormir na casa dos avós. E que ela nunca chegou lá. Karen Cristina Godinho de Oliveira foi mais uma vítima de feminicídio no Brasil. Uma criança que sonhava em jogar vôlei, que escrevia cartinhas coloridas, que anotava num diário o dia em que comeu pastel e tomou sorvete com os pais. Se você souber de qualquer informação que possa ajudar nas investigações desse ou de qualquer outro caso, denuncie. Anonimamente se precisar. E se você quiser acompanhar mais casos como esse, se inscreva no canal, porque enquanto houver casos assim, a gente continua falando sobre eles. Até o próximo vídeo.